Esse aqui é o resultado do experimento que eu fiz. Eu peguei algumas moedas lá atrás, isso eu fiz em novembro de 2021. A gente está agora em maio de 2022. Eu limpei essas moedas aqui, as de cobre, essas que eu estou apontando aqui, eu limpei elas todas. Basicamente o que eu usei aqui foi vinagre e sal e cal. Eu alternei. Não registrei aqui qual que eu fiz cota, eu deveria fazer isso. Vou repetir esse experimento para poder ter registrado realmente qual foi o método que eu usei em cada moeda. Mas aqui eu queria demonstrar que não importa muito a condição da moeda ou o tratamento que eu fiz para limpar a moeda. Ela acabará oxidando se não for armazenada e não for guardada de maneira adequada. O que eu fiz? Eu limpei essas moedas, coloquei nesse vidro com uma folha de sulfite e coloquei ela no tempo. Coloquei ela na varanda. Eu até tenho uma foto que eu vou colocar aqui para vocês verem como ela ficou no tempo. Pode ver que a folha recebeu alguns respingos de chuva, tá vendo? Pó, bastante pó. E esse pó traz eletrólitos que, quando são depositados na moeda, acaba promovendo a oxidação dela. Se eu pegar aqui a moeda e virar o verso dela, pode ver que ela está bem mais preservada. Porque a parte que ficou virada para a folha teve menos contato com ar, menos contato com poeira, menos contato com agentes que poderiam promover a oxidação. Agora veja que essas moedas aqui, elas estão com algumas marcas, tá vendo? Mesmo tendo ficado virada para a folha. Ó, essa daqui estava mais limpa, tá vendo? Ainda assim, teve essa marquinha aqui, era alguma sujeira que tinha. Ou tinha na moeda, ou o papel mesmo transferiu alguma coisa que gerou isso para ela na hora que umedeceu. Essa daqui também só uma manchinha ou outra. Uma coisa que eu queria mostrar aqui também. Quando sobretudo essas aqui tenho certeza, tá? Essas todas eu limpei antes de guardar. Antes de colocar aqui no tempo. E algumas estão com marcas de oxidação até de digitais. Porque pegar moeda do jeito que eu estou fazendo aqui com a mão, direto, não é adequado. Qualquer sujeira que tiver na tua mão acaba indo para a moeda. Depois junta com umidade e oxigênio do ar. É o que basta para ter uma mancha na moeda. Reage, dá uma mancha na moeda. Essas manchinhas são provocadas por sujeira, ou que estava na minha mão, ou que estava no papel, ou que estava na própria moeda. Agora veja as moedas que eu guardei no coin holder. Elas se mantiveram da forma que eu limpei. Porque apesar de estar junto com essas no mesmo local, o plástico do coin holder protegeu ela do pó e da umidade. Elas estão bem melhores. Olha essa daqui. Tem marca de digital, ó, tá vendo? Quando eu peguei essa moeda e coloquei ela aqui, eu devia estar com a mão suja de alguma coisa. E isso, essa substância ficou depositada aqui, uma pequenina quantidade. Quando entrou em contato com a umidade de alguma chuva que veio pelo papel, reagiu com o metal e acabou gerando essa oxidação. Mas a parte que ficou para cima, em contato com poeira, umidade do ar, respingo de chuva, essas ficaram bem escurecidas. Nesse caso aqui das moedas de bronze de 25 centavos, eu coloquei uma escalinha. Essas moedas estavam muito boas e daí daqui para cá eu coloquei mais oxidadas. Agora, se eu virar essas moedas, elas estão bem próximas do que quando eu coloquei elas aí. Dessas duas fileiras eu não limpei nenhuma. Eu peguei uma escalinha aí de menos oxidada para mais oxidada e só coloquei. Para até ter uma ideia se sem tratamento as moedas reagem de forma diferente. E não, viu? Tratado ou sem tratar, oxidou igual. Essa daqui já estava bem oxidada quando eu coloquei aqui. A sujeira que tinha na moeda junto com a umidade acabou gerando essas oxidações, esses pontos maiores de oxidação nela.
Então o que eu quero concluir aqui com esse experimento é que, primeiro, moeda que passou por tratamento de limpeza aparentemente não oxida mais do que uma que não passou. Aqui eu tinha moedas que eu tratei, que eu limpei e outras que eu não tinha limpado, e aparentemente a oxidação foi igual. E segundo, a moeda pode estar soberba. Daqui a um tempo, se deixar em condições ruins de armazenamento, ela oxidará. Eu já achava que era esse o comportamento, mas é importante testar para tirar a prova. Fiz esse teste correndo, mas agora eu quero fazer uma coisa mais formatada. E eu vou mostrar como. Aqui eu tenho as moedas mais bonitas, claras, mais novinhas, né? Depois claras, mas menos oxidadas. Intermediárias. Então, essa daqui está um pouquinho menos oxidada, essa aqui é um pouquinho mais oxidada, mas ainda intermediária. E essas daqui, as bem oxidadas. Tanto a de bronze quanto a de cobre bem oxidada. A ideia é que eu mantenha uma fileira sem tratamento. Essa daqui, com o método que eu mais gostei, que foi vinagre e sal. Na verdade, vinagre, sal e borracha, né? E essa daqui com cal. Daí eu vou ter a referência do que era. As moedas tratadas com vinagre e sal e borracha, para dar o brilho, né? E essas, uma linha eu vou deixar sem proteção nenhuma. E a linha de baixo eu vou deixar protegido com aquele método do Banco Central de preservar as moedas com enceramento. Eu falei que eu achei interessante aquele método e eu vou colocar ele à prova aqui. Então, tanto essa fileira como essa fileira, eu só vou tratar a moeda, só vou limpar a moeda e devolvê-la aqui. E essa daqui, além de limpar a moeda com esse método, eu vou inserar essas moedas com o método do Banco Central, que tem aqui nos vídeos. Eu vou deixar o card para vocês. Para daí então ver se esse isolamento com cera é interessante. Eu já mostrei os métodos para vocês, então eu não vou filmar aqui. Se quiserem ver os métodos, está aí nos vídeos. Eu vou deixar nos cards para vocês. E eu volto já com isso aqui tudo limpo. Para mim vai demorar um pouco, mas para vocês vai ser bem rápido. E aquelas moedas que estavam oxidadas ficaram assim. Métodos para fazer isso nos cards. O que eu vou fazer é aquele enceramento proposto pelo Banco Central para preservação de moeda. Só que eu vou encerar e vou deixar uma camada de cera na moeda. Daí eu vou colocar no tempo, como eu deixei no tempo aquelas que eu mostrei agora há pouco. Só que tudo marcadinho o que eu fiz em cada moeda, para ter um controle maior. E eu vou, só como me comprometi, deixar tudo anotado bonitinho. Fiz aqui uma papeleta nova e vou transferir. É isso aí, agora vamos para a cera. Com relação ao enceramento, eu modifiquei um pouquinho o método que eu tinha visto no site do Banco Central. Para conseguir deixar uma camada fina, porém permanente, de cera na moeda, eu fiz tudo a quente. Deixei a cera em banho-maria, esquentei a moeda antes de mergulhar na cera, mergulhei a moeda quente na cera, assim a camada ficaria fininha o suficiente que eu não precisaria limpar. E essa é a ideia e é assim que eu estou fazendo. Nota importante, o que eu estou fazendo é um experimento, é um teste. Esse vídeo não tem a intenção de ensinar ninguém a fazer nada. Só estou mostrando o que eu estou fazendo. Quatro horas depois a cera já estava seca. Daí só foi pegar e colocar na posição dela da papeleta. Com isso eu livrei espaço para fazer o mesmo tratamento de enceramento nas que eu não limpei, que era a última que faltava.
A camada de cera ficou tão fina que só era possível perceber se olhasse bem de perto. Pronto. Isso agora vai para o tempo. Vou deixar lá na varanda. Depois de um tempo eu tiro a prova e mostro aqui, faço outro vídeo para mostrar para vocês como é que ficou. Então essa aqui tratada com caol, essas duas, essa encerada e essa sem cera. Essas duas tratadas com vinagre, sal e borracha, né? Vinagre e sal e passado uma borrachinha depois. Sem enceramento e com enceramento. E aqui as sem tratamento nenhum, sem enceramento e com enceramento. Tá aqui marcado que tá com cera, para ter referência lá depois, para não esquecer. E agora é jogar isso no tempo. Aí a gente tira a prova com um pouquinho mais de controle do que aquele experimento inicial que eu fiz. É isso. Agradeço os likes. Dúvidas e, sobretudo, opiniões podem colocar aqui no espaço de comentários. Obrigado por terem acompanhado até aqui e até a próxima. Esse vídeo é a parte 1. A parte 2, com a conclusão, é só daqui a alguns meses, mas eu faço e posto para vocês. Leva um tempo para a moeda ficar oxidada. Como o vídeo já está grande, eu faço em 2 partes. Agora sim, até a próxima!